Quero agradecer por esse dia que o Senhor tem nos dado, onde nós estamos na sua presença, segundo a tua grande bondade. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que nos conduza de forma específica nessa manhã e possamos nos alimentar da sua palavra, aprender e que o Senhor ilumine o nosso entendimento para a gente poder compreender as Escrituras Sagradas. Senhor, crie em nós um coração reto, para que possamos, no nome de Jesus, glorificar o teu nome, sendo praticantes daquilo que nós temos aprendido, ouvido, ensinado, segundo a tua palavra. Fica conosco, abençoa todos os alunos, aqueles que não poderão estar conosco nesta manhã, e que sejamos, no nome de Jesus, que sejamos abençoados, sejamos alcançados pela sua graça maravilhosa, através do seu infinito amor. Continua conosco para a glória do teu santo nome. Amém. Página 42, a obra de Deus na vida do convertido. O assunto é salvação, irmãos. Então, essa obra de Deus na vida do convertido é uma obra paulatina, como anteriormente a gente já vem tratando. É algo que vai se desenvolvendo, crescendo e se aperfeiçoando com o tempo. A palavra aperfeiçoamento, ela já nos indica que não é um tempo instantâneo, é um tempo paulatino, de crescimento. Como se sugere a ideia das falas, quando nós estudamos e vemos, por exemplo, nas epístolas, os apóstolos dizendo, de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito. Isso é aperfeiçoamento. Isso é polimento. E nós cremos nesse polimento da pedra bruta até ela chegar a ser uma pedra preciosa. E isso demanda trabalho, dedicação e tempo. Só o lapidador pode dar forma à pedra bruta. A pedra bruta ela não vai ficar do formato que ela deseja. Ela vai ficar do formato que o lapidador, o lápide, né, ele deseja. É aquilo que nós lemos em Isaías, quando diz, eu fiz o ferreiro que assopra a brasa no fogo e prepara a ferramenta para a sua obra. Quando nós lemos esse texto, esse versículo, no livro do profeta Isaías, nós entendemos que Deus é quem faz essa forja. É que Deus que cria o ferreiro que forja. É que Deus dá o formato. Jeremias 18 é a maior lição disso. O oleiro faz um vaso conforme parece bem aos seus olhos. Não o que o vaso quer, mas no formato, tamanho, na densidade que o oleiro quer. Por isso nós somos o barro e ele é o oleiro. Então esse trabalhar, esse moldar, vem de Deus. Irmãos, entendendo isso, claramente, está claro para nós aí, específico, que nós não temos poder de ser o que queremos ser para Deus. Embora eu possa tentar ser para Deus o que eu quero ser e não agradá-lo, porque ele já tem um padrão, ele já tem algo específico ao meu respeito. É uma responsabilidade do oleiro pegar a massa, o barro, e fazer um vaso conforme parece bem aos seus olhos. Jeremias 18 mostra isso. Então, essa formatação, para parecer bem aos olhos de Deus, já extingue, expele tudo aquilo que nós imaginamos que podemos fazer para estar diante de Deus como devemos estar. Porque essa é uma obra exclusiva do oleiro. Assim como o barro não tem domínio sobre a mão do oleiro, nós também não temos. Então, nós não temos o domínio sobre essa questão. É o oleiro que nos domina, que nos dá os limites, nos dá o padrão. O padrão é determinado por Deus. Então, essa obra da salvação na vida do convertido é justamente isso. Ela é paulatina. À medida que esse contato do oleiro com o novo convertido, o contato de Deus com a gente, ou com o convertido, não só o novo, mas o convertido, essa medida que nós vamos andando com Deus, Deus vai nos formatando conforme a sua vontade.
vai arrancando de nós tudo que não presta, vai tirando da gente tudo aquilo que não glorifica o nome dele, tudo que não é para a glória dele, ele vai tirando de nós, e às vezes dói. Dói porque são coisas que não agradam a Deus e muitas das vezes nos agrada. Aí está o grande conflito. Lembra do conflito de santidade de Paulo, que nós estudamos no capítulo 7 e 8 de Romanos? Quando nós olhamos para aquele conflito, porque eu sempre baseio, né, nessa questão de conflito de Paulo, porque ninguém como Paulo, nenhum outro apóstolo falou das suas deficiências, das suas limitações e debilidades, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo expôs publicamente para uma igreja de fé, porque ser crente em Roma não era fácil. O que se imagina quando você vai pregar para os romanos? Imagine se fosse hoje, irmãos. Nós fomos convidados para pregar lá em Roma. Fosse hoje, nós pregando, mas com a mesma perseguição, com a mesma situação de Roma naquela época. Então, crente tinha que ser crente tremendo, porque não era fácil. Levantar a mão para Jesus em Roma era assinar o próprio atestado de óbito. Então, eram crentes corajosos, fervorosos na fé. O que a gente imagina falar para um povo desse que já é fervoroso, que não teme nada? A gente vai contar vantagem. A gente vai chegar lá e falar, não, porque eu sirvo a Deus, eu tenho revelação. Seria essas questões. Mas o que Paulo faz para a igreja de Roma? Totalmente ao contrário. Mostra as deficiências, num propósito de tirar o eu da igreja de Roma. Bacana, vocês são corajosos, mas só são corajosos por causa de Cristo que habita em vós. Porque Cristo está em vocês. Porque a presença de Deus nos faz corajosos, a presença de Deus nos faz avançar. Então, Paulo mostra a dependência total de Deus para a igreja de Roma. E no capítulo 7 e 8, ele expõe suas fraquezas. E ele fala sobre essa briga da santidade dentro dele. Quando ele diz o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está falando de um conflito interno, de querer ser melhor e não consegue por si só, porque só a ajuda de Deus. Então, essa obra de Deus na nossa vida, quando falamos de salvação, não é uma obra humana, não tem respaldo bíblico para dizer que o homem coopera com a salvação deles mesmo de alguma forma. E quando o coopera, não é o homem cooperando, mas é um ato que Deus fez na vida, uma transformação já feita, já elaborada pelo Espírito Santo na vida dele, que o fez ser um pouco melhor do que ontem. Ou do que agora há pouco. Nós crescemos a cada segundo diante de Deus. Então, por isso que essa questão de novo nascimento, a gente precisa entender essa questão de filhos. Quem tem filho sabe disso. Você acompanhou seu filho desde recém-nascido e ele vai crescendo e vai pegando hábitos e vai se estruturando e você vai educando e vai mostrando as limitações e vai ensinando. E é assim que Deus trabalha conosco. Essa é a obra da salvação e a obra de Deus em geral na nossa vida. Em geral. E quando ele vê que o pastor Kepler quer se ensoberbecer, quando ele nos vê cheio de arrogância, aí então ele também tem uma ferramenta para nos abater, porque não quer nos perder. O castigo de Deus não é uma demonstração de que Deus quer uma separação eterna do homem. O castigo de Deus é uma demonstração do amor de Deus, que ele não quer lhe perder e por isso ele lhe castiga. Humanamente falando, alguém nos ouvindo aí na rede, como vai nos ouvir no YouTube, pensa, isso é um masoquismo, isso é uma loucura. Que Deus é esse? É o Deus que nos castiga e nos corrige porque nos ama. Assim como os nossos pais, quando nós éramos crianças, nos corrigiram muitas das vezes. Alguns com uma vara, com um chinelo. Nosso pai nos corrigiu por nos odiar? Não. Porque não queria que nós nos perdêssemos. E esse é o maior sinal. A maior demonstração do amor de Deus não é o cafuné, irmãos. É o castigo. É o puxar de orelha, é o chamar a atenção, é o confronto.
Quando Deus confronta, se Deus não amasse Davi, Deus não ia confrontá-lo. Deixa ele lá. Já pecou, deixa ele para lá. Eu dei tudo para esse camarada, ele não me respeitou, não respeitou meus mandamentos, as minhas mitzvahs, não me obedeceu. Deixa isso aí para lá. Mas o amor de Deus por Davi era tão grande que Deus levou Natan lá e o confrontou. E confrontou furiosamente. Quando Davi determinou a própria sentença ao homem que fez isso é digno de morte, Deus usou Natan e disse: tu é este homem. Davi rasgou as vestes, caiu perante o Senhor. E naquele ato ali, Deus disse: ó, transpassados já te foram os seus pecados. Deixa isso para lá. Tá acabado. Mas vou te falar uma coisa: esse bebê aí não vai viver. E Davi jejuou. E Davi orou. E Davi chorou diante de Deus. Pranteou. Durante alguns dias, perante o Senhor, para que Deus não levasse o menino. O que Deus fez? Levou. Acabou. Deus confrontou. De certa forma, não infringiu uma dor em Davi? A dor de perder um filho? Só que Davi perde um filho, mas não perde a presença de Deus. Davi perde um filho, mas não perde Deus. A amizade de Deus, o amor de Deus. Tanto que quando ele levanta, ele sabe que o filho já morreu, ele manda trazer vinho, ele bebe, ele come, ele toma um banho, ele troca as vestes, ele se raspa, ele se limpa, e é a vida que continua. Essa é a maior demonstração do amor de Deus, irmão. O amor de Deus não está aí para o culto, eu estou tão aflito, vou lá receber uma palavra de consolo e vai ouvir Deus falar: meu filhinho, eu estou contigo. Nada disso. O amor de Deus é nos confrontar até que deixemos o nosso erro. Essa é a obra da salvação. A obra da salvação não é me fazer perfeito instantaneamente, mas é me confrontar todas as vezes que eu estiver andando fora da vontade e dos ditames do plano de Deus. Muito forte isso. Então, essa obra, irmão, ela é constatada, né, pelo menos pelos seguintes itens. Ela é acompanhada de regeneração, a página 50 aí, 43, regeneração, justificação, santificação, preservação e glorificação. E foi isso que a gente começou a ver também lá atrás. A regeneração, né, que significa criar uma nova vida, né, nos pecadores. Deus cria uma nova vida, um novo modo de viver, de ver as coisas, de entender as coisas, de agir, de reagir. Então, aos poucos, vai havendo essa obra de regeneração. E é um ato de Deus na vida do homem, não é do homem. Nós não mudamos por nós mesmos. Mesmo porque nós estávamos confortáveis nas nossas brutalidades, arrogâncias, soberbas, pecados, cobiças, concupiscências. Nós estávamos confortáveis nisso. Nós viemos do mundo que chora menos quem pode mais. Era essa a nossa vida. A ganância, tal. Nós éramos tais como os homens que não conhecem a Deus. Mas houve uma obra de regeneração, porque a salvação opera em nós a regeneração. O autor da regeneração cristã, o homem natural está morto em ofensas e pecados, segundo Efésios 2, 1 ao 3. Dessa forma, sua inclinação é apenas para o pecado. Por estar morto, o homem está inclinado somente ao pecado. E isso para nós era confortável. Mas a salvação nos encontrando, ela opera em nós uma regeneração que não nos deixa felizes de viver uma vida pecaminosa. Sempre nos cobrando. Pode notar que quando a gente erra, não vem aquela coisa ruim, aquele peso, aquela tristeza. Essa é a obra da salvação. Esse é o indicativo que estamos salvos. Um instrumento usado para a regeneração é o Espírito Santo. Aí na página 43 a 45.
um instrumento para a regeneração. O único instrumento é o Espírito Santo. Porque a regeneração, por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não está do nosso lado. Não está em cima, nem na frente, nem atrás. Ele está onde? Dentro. E a regeneração é uma obra de dentro para fora. Não é uma obra de aparência. Não é uma obra de máscara. A regeneração é uma obra de verdade. Então, ela tem que ser de dentro para fora. E o Espírito Santo que está em nós opera essa obra de dentro para fora. E há uma briga entre o homem de fora e o homem de dentro. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E Paulo chega a dizer em um texto das epístolas a seguinte frase, que ainda que o homem exterior, o de fora, se corrompa, todavia o homem exterior se renova a cada dia. O homem interior. Que é essa obra de regeneração, que só pode ser feita através do Espírito Santo. Não tem filosofia, não tem pensadores cristãos ou não, não existe nenhuma matéria no mundo, nenhuma disciplina educacional que transforme o ser humano de dentro para fora. Mesmo porque tem muitos seres humanos interessados em algumas disciplinas na área de psicologia, na área de filosofia, sociologia geral, simplesmente para se mostrar. Nós conhecemos filósofos arrogantes, sociólogos arrogantes, muita gente arrogante aí. Como existem pastores arrogantes, crentes arrogantes, doutores arrogantes, ensinadores, professores arrogantes. Então, ele tem o conhecimento, mas não foi mudado pelo conhecimento que tem. O conhecimento é só uma base externa dentro dele. Mas quando isso é operado de dentro para fora, com a ação do Espírito Santo, aí a mudança primeiro no ser. Por que era bom ouvir Jesus? Porque Jesus era tudo aquilo que ele falava. Jesus era exatamente tudo aquilo que ele falava. Quando Jesus falava de humildade, quem batia o olho nele falava, é humilde. Quando Jesus falava de simplicidade, quem batia o olho nele falava, é simples. Então, é muito bom quando aquilo que nós estamos falando, as pessoas veem em nós, bate o olho na gente e enxerga na gente. Então, isso é muito forte. A regeneração é esse tipo de obra. A semelhança moral do homem com Deus. Aí nós temos a questão da semelhança moral, né? Em que o homem é semelhante à moralidade de Deus. A semelhança moral do homem de Deus, a salvação opera isso no homem. Qual o ser humano foi criado. Infelizmente, foi perdida por ocasião da queda, essa semelhança moral. O homem caiu moralmente, ele deixou de ser semelhança de Deus. Semelhante a Deus no quesito moralidade. Entendeu? Então, ele perde esse quesito de semelhança moral. E essa semelhança moral é trazida no âmbito da regeneração. A salvação opera a regeneração, que traz a semelhança moral. A união entre o homem salvo e Jesus Cristo, Salvador, após a regeneração, que é outro ponto aí, página 47. Essa união acontece, ok? Lá em Atos 17, 28, nos diz que movemos-nos e existimos em Deus, através de Jesus. Então, nós começamos a viver a vida de Cristo. Como Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se eu não vivo, eu vivo agora a vida do Filho de Deus. Então, é muito importante entender que essa união é feita através do que Cristo fez na cruz do Calvário, seu Espírito doado por nós, e essa intimidade que nós temos com Ele, que nos leva a ter essa união, ok? E até alcançar a unidade, porque união e unidade são coisas diferentes. Eu vou repetir essa frase. União e unidade são coisas diferentes. União. Eu acho que os irmãos já viram esse exemplo. Um saco de batata, o que é? União. Todas as batatas dentro de um mesmo saco. Isso é união. Unidade. O purê da batata. É pegar todas aquelas batatas, cozinhar,
Aí tem a pequena, tem a maior, aí você amassa todas junto, você não sabe mais quem é a pequena, quem é a grande, que tudo é uma coisa só. Isso é unidade. A igreja hoje, algumas igrejas têm união, mas não têm unidade. Estão todos no mesmo lugar, congregam no mesmo ministério, congregam na mesma igreja, ouviram a mesma palavra, têm o mesmo pastor, mas não têm unidade. Porque ter unidade é sentir o mesmo sentimento. Um irmão está triste, todos estão tristes. O irmão está feliz, todos estão felizes. É estar feliz pela conquista do irmão. É estar triste pela prova de um irmão. Então, as pessoas hoje lutam para ser unidas, mas não para ser unidade. E nós precisamos ir para a unidade. Há um capítulo de Efésios que fala sobre a unidade da fé. E é importante a gente ter a unidade da fé. Sentir o sentimento uns dos outros. Então, nós temos aí, quando a gente fala dessa regeneração iniciada, o crente padecendo com Cristo, Filipenses 1:29, o crente crucificado com Cristo, o crente morto com Cristo, o crente sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, vivificado com Cristo e glorificado com Cristo. Irmãos, sobre esses 7 aspectos da regeneração, aí na página 47, eu queria que vocês até marcassem aí no vosso texto, ok? Que o trabalho dessa disciplina sobre regeneração, eu queria que vocês debruçassem nesses 7 aspectos. Porque isso mostra um crescimento do que acontece com o crente. Isso aqui é a vida cristã. Primeiro, o crente padecendo com Cristo, Filipenses 1:29. Essa unidade com Cristo não me leva só a ser glorificado. Vocês lembram como que é? Para vocês notarem. Lembra não? É assim, para vocês notarem como é forte isso. As pessoas querem os benefícios da morte de Cristo. Mas não tem como ser um com Cristo sem sentir também o vitupério que Cristo passou. As dores de Cristo. Vocês entendem isso? O crente padecendo com Cristo, Filipenses 1:29. Eu estou unido a ele, também tenho que entender que eu vou padecer como ele padeceu. Foi isso que a igreja primitiva sentiu, e por isso eles não aceitaram ser crucificados da mesma forma, morrer da mesma maneira. Eles aceitaram morrer, mas não da mesma forma. Eles não acharam digno. Vocês estão entendendo? Para eles era uma glória padecer por Cristo, porque Cristo padeceu. Isso é ser unido a Cristo. Eu entendo que eu sou um cristão, não quando eu quero só gozar do poder de Cristo, do poder multiplicador de pão, do poder provedor, do poder levantador de defunto. Não, não. Eu entendo que eu estou em Cristo quando eu também me alegro em padecer em Cristo. Porque ele padeceu. Ser crucificado com ele, Gálatas 1:20, morto com ele, Colossenses 2:20, morto para esse mundo, sepultado com ele, Romanos 6:4, ressuscitado com ele, Colossenses 3:1-2, vivificado com ele, Efésios 2:5, como Deus ressuscitou seu filho, e glorificado com ele, Romanos 8:17. Isso é forte. Esse é o nosso crescimento espiritual. Sabemos que temos maturidade espiritual e que estamos ligados com Cristo quando entendemos esse processo. Padecer, padecimento, crucificação, morte, sepultamento, ressuscitação, vivificação e glorificação. São 7 aspectos da regeneração. Eu não posso aceitar só ser glorificado com Cristo. Eu preciso aceitar padecer com Cristo. Entendeu? Eu não posso aceitar só ser vivificado por Cristo. Eu preciso aceitar morrer por Cristo. Ressuscitado por Cristo. Sepultado por Ele. Não existe uma coisa sem outra. Então, esse é o processo da regeneração. E é isso que nós precisamos ensinar essa geração de hoje de cristão, que reclama quando está sofrendo. Faz parte o padecer. E alguns padecem mais, outros menos. Alguns ficam mais tempo na prova, outros menos. Tem gente que é perseguido desde a hora que nasceu Patrícia até o final da vida. Ah, mas eu não creio nesse Deus. Aí é problema de quem não crê. Aí eu estou dizendo para os nossos espectadores. Problema de quem não crê. Mas essa é a realidade. Nenhum apóstolo tinha o que os apóstolos de hoje, os pastores de hoje têm. Os milionários de hoje. Eu baixei agora um vídeo recentemente
de um casal aí que eu não vou falar da igreja nem de nada, que não se pode, que hoje dá processo e eu não tenho condição de pagar processo. Né? Mas casar é trilionário. Só isso já tem que nos assustar, porque nenhum apóstolo foi rico, milionário. Então, tem que questionar, sim. O pastor está andando de Mercedes e os membros da igreja passando fome. Tem que questionar. Ah, mas ele tem problema dele. Se ele é cristão, em um determinado momento da vida dele, se ele chegar a ele um assunto de um membro da igreja passando fome, ele tem que ser cristão ao ponto de vender sua Mercedes e sanar aquele problema. Acabou, meu irmão. Tem que vender o jatinho e sanar aquele problema. Senão não é cristianismo. Ah, mas ele conquistou, foi Deus que deu. Deus não deu para ele. Deus deu para ele administrar de uma maneira boa diante dos cristãos. Porque Cristo faria isso. Jesus faria isso. Jesus pegou os únicos pães e peixes que um cara tinha lá e falou, você não vai comer sozinho isso aí, não. Vocês entendem? Você pensou que você ia para trás da moita comer isso aí sozinho? Vai nada. O povo está com fome aí, vamos repartir. Você está entendendo? Isso é cristianismo. Isso é obra de regenerado, de convertido. Então, acabou, meu irmão. Eu não aceito. Não adianta falar para mim. Eu não aceito. Debato, vou em qualquer debate que for. Vou com esses camaradas que ficam falando abobrinha nas podcasts aí, eu me debato com eles. Cristianismo não é isso. Então, eu não aceito. Não adianta, não entra no Espírito de Deus, não deixa eu comer isso aí. Não engulo de forma nenhuma. Um verdadeiro cristão não pode ter esse comportamento. Se eu tenho um e você não tem nenhum, então eu só tenho meio a partir de agora. Porque meio é meu e meio vai ser seu. É isso aí. Isso é cristianismo. Ah, mas o irmão, eu trabalho muito. Meu irmão, você trabalha porque Deus te dá saúde, te deu condição e te deu emprego. E você ainda não entendeu que Deus te deu tudo isso para ser socorro. Para você socorrer, para você abençoar, para você semear. É o que Paulo disse, melhor coisa é dar do que receber. Está aí. Então, é muito forte. Então, nesse ato aí que nós estamos vendo aqui, irmão, é muito tremendo. Eu entender esse compromisso que eu tenho da regeneração, morrer com ele para viver com ele, ser crucificado com ele para ser vivificado com ele, tá entendendo? Padecer com ele para ser glorificado com ele, e aí vai que vai. Então, ser sepultado para ser vivificado, ser morto para poder viver, é forte isso aqui. Então, eu não posso ter só os benefícios, entre aspas, que eu acho que é benefício. Tem todo um processo para chegar até lá. Por isso que alguns crentes hoje não aceitam sofrimento, mesmo porque as mensagens que a gente tem ouvido na igreja nesses últimos 25 anos é que, não, você é príncipe, você tem que estar por cima, trabalhar em multinacional como se o gari não fosse de Deus. Oxe! Como se o varredor de rua não fosse de Deus. Só é de Deus, então, quem trabalha em multinacional. Pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, a gente vê essa discrepância do evangelho por causa disso, que hoje, infelizmente, está muito materialista. Mas é o que Daniel disse, o materialismo ia tirar do homem a visão do céu. O segundo processo é a justificação. A justificação é um ato declarativo de Deus, no qual Deus simplesmente declara que o homem está regenerado. Deus declara. Terrível. Lembra lá de Romanos, capítulo 8? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que está lá. Aí Paulo faz uma pergunta em um outro determinado texto, dizendo assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Não são eles que justificam. Eles mudam e limpam a barra. Não, quem justifica é Deus. E nós vamos para um exemplo na lei. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, Josué, lá em Zacarias, estava de veste suja e foi acusado pelo próprio diabo. O diabo subiu a Deus e disse, sumo sacerdote está de veste suja. Estava mesmo, porque Deus mandou depois trocar as vestes dele. E estava mesmo. O que Deus falou para o diabo? Vai, Satanás,
esse homem é para mim um tição tirado do fogo, um vaso escolhido. Não interessa como Josué está diverso. Deus resolveu justificar. Acabou. Quem somos nós para acusar o que Deus justificou? Foi por isso que Deus deu 2 sonhos para Pedro, lá na casa de Cornélio, daqueles lençol que vinham descendo com animais impuros, e falou, mata e come. E Pedro disse, eu nunca comi coisa abominável. Deus disse, não é. Quem é você? Quem é você para julgar o que eu tornei puro? Deus ali confronta Pedro. Deus resolveu justificar, acabou, meu irmão. Pelos judeus, o evangelho não poderia chegar a nós. Os goíns, nós somos considerados goim no hebraico. Os goíns, não era para nós. Que é isso, Deus salvar gentil? É nosso, Deus é nosso, a exclusividade, o monopólio da fé. Como existe em algumas igrejas hoje. Aqui é que Deus salva, é só aqui que Deus faz, é só... Aí fica julgando as outras. Não. Deus salva quem Ele quer, trabalha onde Ele quer e acabou. E não dá opinião, e não vai pela opinião de ninguém, não pede conselho de ninguém. Acabou. Então, esse é tremendo. Deus justifica porque Ele quer justificar. Ah, mas mesmo o cara estando errado, Deus resolveu justificar e acabou. Foi o caso de Josué que eu mostrei agora, lá em Zacarias. Então, nós encontramos muita questão. Essa justificação também é uma obra operada única e exclusivamente por Deus. A condição para a justificação, essa condição proposta para que o homem seja justificado, é apenas tão somente a fé em Cristo, como o único e suficiente Salvador. Mais nada. É a fé em Jesus. Eu errei mesmo, mas eu amo Jesus. Vocês entenderam que lá no Antigo Testamento muitas iras de Deus foram aplacadas por causa dessa palavra? De verdade? Lancei Davi agora. Agora há pouco nós falamos de Davi. No que Davi ganhou o coração de Deus? Olha como ele orou. Senhor, contra ti, somente contra ti, pequei. Isso é confissão. Merece a absolvição? Não, é só a confissão. Deus pode condenar ou salvar. Está na mão de Deus. Até aí não vi coisa nenhuma sobrenatural. Ele diz, não me lances para longe da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, na tua ira, lembre da tua misericórdia. O que você acha que ganhou Deus? Não me lances para longe da tua presença. Ou seja, tira trono, tira o que o senhor quiser, deixa eu duro, que eu vire pobre, um mendigo. Mas não fica meu inimigo. Não se afasta de mim. Não me deixe longe sem a sua presença. Continue sendo meu amigo. O que é isso? Amor. Vocês entenderam, irmão? Amor a Deus. Então, tudo encerra quando se há amor por Deus. Ouve, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que o ames? Olha, parece que é um Deus carente que está falando. Não é que ele é carente. Mas se você olhar alguns versículos que a gente conhece muito bem, lembra aquele versículo lá das vigílias que a gente usa? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Esse de madrugada não é a madrugada assim, é aquele que corre com velocidade. Entrou na prova, já corre diante de Deus para buscar. É isso que significa madrugada aí, o apressar-se a buscar. Aí diz assim, eu amo os que me amam. Então, é muito forte isso. Essa condição para a justificação é isso, irmão. E amar a Deus, a gente ama. Eu amo a Deus poderosamente. Mais do que a minha própria vida. É isso que fez a diferença dos discípulos. Não amaram as suas próprias vidas. Há um verso bíblico que fala isso. E não amaram as suas próprias vidas. Antes, as entregaram por amor a Deus. Olha que forte. E não amaram as suas próprias vidas. Então, amaram mais a Deus do que a própria vida. Por que Abraão é nosso pai na fé? Porque não amou a mais do que Deus, o seu filho, a sua vida, a sua comodidade. Foi para lá decidido a matar mesmo Isaac.
Em nenhum momento Abraão pensou em uma outra coisa. Fingir que matou, usar estilete de mentira. Tudo ali era verdade. Se o anjo não grita, a facada ia ser terrível. Para, Abraão! Pelo amor de Deus! Deixa isso para lá. Eu não quero Isaac, é você que eu quero. E eu te tenho. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa gloriosa, né, irmãos? É isso aí que Deus quer de nós. O quanto Deus te tem. As provas da nossa vida, irmãos, é para mostrar para nós o quanto Deus nos tem. Passa por tudo isso, mas não larga Jesus. Sofre tanto, mas não larga Jesus. A vida é difícil, mas não larga Jesus. Tá chateado, às vezes bravo, nervoso, não vou fazer mais, mas quando vem um convite, vem trazer a palavra, eu vou em nome de Jesus. Tá triste, abatido, vai pro culto hoje, eu só quero ouvir. Vem cantar o hino, irmão. Eu vou em nome de Jesus. Nada muda isso. Isso é a obra na vida de um salvo. Glória a Deus, porque nós somos salvos na pessoa de Jesus. Graças a Deus. E o mundo não entende. Bravo a gente fica, triste a gente fica, chateado, às vezes decepcionado. Mas não abandonamos, por quê? Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Eu já não me vejo mais na discoteca. Não me vejo mais no boteco. Não dá mais para viver aquela vida de jogar bilhar e perder dinheiro, jogar truco. Não é mais. O único lugar que eu sou feliz na minha vida é cantando "Quão grande é o meu Deus" dentro da congregação junto com os santos. O único lugar que eu sou feliz é quando eu estou expondo a sua palavra, quando eu estou pregando a sua palavra, quando eu estou falando do teu nome, quando eu falo de Jesus num lugar mais simples, dentro do ônibus, com um passageiro do meu lado, é a única felicidade que eu tenho. Para onde eu vou? Se só tu tem palavra de vida. Isso é ser salvo, irmão. Quando se há esse sentimento de verdade, você é salvo na pessoa de Jesus. Não tem outro caminho para você. Falha você vai ter, mas sempre vai terminar aos pés de Jesus. Vai ficar bravo, mas no final do dia está nos pés de Jesus. Vai ficar decepcionado. Eu não vou fazer greve, mas daqui a pouco está lá nos pés de Jesus. Não tem conversa. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso aí. Aí vem a santificação, a qual nós referimos que é realizada pelo crente através de uma vida santa, ou seja, distante do pecado. Tal santificação é de uma importância tal. Essa santificação, irmão, é realizada na nossa vida através desse crescimento, dessa intimidade. A santificação significa separação e consagração. A palavra santo significa separado ou consagrado. Não é outra coisa. Ser santo não é raspar sovaco, não tem nada a ver com os de costume. Nós estamos falando de santidade, separação, ser diferente, separado para Deus. Eu sei quem é o meu dono. Eu sei a quem eu tenho que agradar. Eu não fui chamado para agradar homens, é agradar a Deus. É glorificar a Deus. A minha vida precisa glorificar a Deus. Não aparecer para homens de forma nenhuma. É única e exclusivamente para Deus. Então, é essa santificação da qual nós estamos falando. Deus separa, santifica o fiel para ser filho, dando-lhe de uma vez, para todo sempre, a vida eterna. Aí tem, isso aí está na página 51, lá em cima, no cabeçalho. Esse texto está lá, Deus separa, santifica o fiel para ser seu filho, dando-lhe de uma vez e para todo sempre a vida eterna. Aí tem os versículos, Atos 20, 32, 26, 18, 1 Coríntios 1, 2, 6, 11, Efésios 5, 25 ao 26, 2 Tessalonicenses 2, 13. Então, há um respaldo nisso aqui. Deus nos separou, nos santificou para isso, para a vida eterna. Com essa santificação, Deus também lhe dá recursos para que haja um bom relacionamento entre ambos. Essa santificação é operada através desses recursos. Porque de nós mesmos a gente não consegue construir isso. Na lei a gente fracassou, porque era por nós, era nós por nós.
Era nós que tínhamos que apresentar o animal quando pecávamos, era nós que tínhamos que pagar pelas ofensas do pecado. Agora mudou tudo isso. Cristo veio, fez um único sacrifício e agora nos deu a ferramenta para nos mantermos santos na sua presença. E isso nós estamos falando de relacionamento, porque Deus não busca contato, Deus quer um relacionamento, um relacionamento diário com cada um de nós que Deus tem através do processo da santificação. De acordo com 1 Pedro 2,9, a igreja de Jesus Cristo é a geração eleita e a nação santa. Quantas mensagens você já ouviu dentro da igreja? Eu vou sair um pouquinho só para vocês entenderem. Que Deus vai levantar uma geração. Tudo mensagem mentirosa. Dá uma olhada aí. 1 Pedro 2,9 diz que a geração eleita por Deus é a igreja. Depois da igreja não existe outra geração. Existe geração genética. Filhos, netos, bisnetos, tataraneto, e assim vai. Agora, geração espiritual é a igreja, a última geração de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Acabou. Todo aquele que é gerado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Que outra geração que vai vir, irmão? Então, que mensagem é essa? Deus está levantando uma geração. Não, a geração já foi levantada. Está meia caidinha, mas Deus vai renovar ela. Nós somos a geração eleita. A geração para fazer a diferença. Alguém vai dizer, Deus está levantando uma turma nova. O que essa turma nova está fazendo? Só besteira. Pregando o quê? Só abobrinha. Ensinando as pessoas a amar mais os bens do que as pessoas. Amar mais o que é material do que ter amor espiritual. Você vê que a pessoa não ama a Deus quando perde a BMW. Quando perde a riqueza. Você há de convir que é uma pancada. Que pancada? A pancada na vida do crente é perder a presença de Deus. A única pancada na minha vida é se eu perder a presença de Deus. O resto é resto, irmão. O resto vai dar dor? Sim. Vou chorar? Vou. Se eu perder um filho, Deus me livre. Eu não me vejo assim. Eu peço todos os dias para Deus, me leva antes de um filho meu. Me leva antes. Mas se eu tiver de passar por isso, que Deus me dê graça. O que eu não posso perder é Deus. O que eu acho que para mim é inegociável é isso. Que eu perca tudo, menos a presença de Deus. E aí eu vejo uns crentes hoje que até canta isso, que até fala isso, mas quando bate um carro, já desvia da igreja. Quando o ladrão rouba o celular, já fica um mês sem ir para o culto. Por que o senhor deixou Deus? E Deus é a polícia militar, é? Vocês estão entendendo? Então, é essa a realidade. Então, ser salvo vai além de cantar alguma coisa. Ai, Senhor, sem a tua presença. Ele não vive é sem a Land Rover. Ele não vive é sem a mulher. Se a mulher falar que hoje deixou a igreja, ele também larga. Se o marido largar a igreja, apesar que a mulher é mais forte nisso. Existem mais mulheres dentro da igreja com maridos fora da igreja do que homens com a mulher fora. Então, a mulher resiste mais a essa situação. As mulheres são fantásticas, irmão. As mulheres é algo sobrenatural que a gente vê sobre elas. A gente tem que dar o braço a torcer mesmo, porque é uma verdade. A mulher que é serva de Deus, ela é mesmo. Não tem para ninguém. Baixo de dores, de luta. Tem mulher que é abusada dentro de casa. É violentada emocionalmente. Mas não larga Jesus de jeito nenhum. Então, isso é muito forte. A gente não vê esse relato de homens, né? Mas de mulheres tem muitas. Tem muitas mulheres aí. É que não se fala, mas dentro da igreja tem problemas terríveis. Mulheres constantemente abusadas psicologicamente. Morando com abusadores, narcisistas. Homens violadores, agressores. Achando que estão até fazendo a coisa certa.
os patriarcas, não que eu sou contra eu acho que o lar tem que ser patriarcal, mas tem que ser patriarcal como eram os patriarcas. Eu não vi Abraão chamando a mulher de idiota. Eu não vi Abraão pisando na mulher dele. Tem que tratar com carinho, com respeito, né? E tem que cuidar, mesmo porque se o homem fracassar como marido, ele não serve para o ministério. Não dá nem para ser crente, quanto mais para o ministério. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, se fracassou com a família, é pior do que o infiel e já negou a fé. Se estiver pregando, está pregando para a própria condenação. Eu vou aproveitar esse tempo aqui para falar algo sobre essa questão. Esse recado vai para você que é abusivo aí, que está me vendo aí no YouTube. Você que é o narcisista, é o Noé, é o Moisés de dentro de casa. Só você tem a palavra. Parece que Deus só revelou o hebraico para você. Que a mulher não vale nada, não pode falar, não pode dar opinião. Que os filhos estão tudo jogados aí, você pagando de bonitinho. Seu perfume é de R$300, mas não compra desodorante para sua esposa. Seu perfume é de R$500 e não põe um shampoo na cabeça da mulher para falar depois que ela é feia e as outras da igreja é bonita. Seu dia está chegando, meu irmão. Você não era nem para estar pregando, você não era para estar falando. Os irmãos aqui da aula, quero que os irmãos entendam que eu estou mandando uma mensagem agora. O Espírito de Deus me constituiu para mandar essa mensagem. Foi esse ser narcisista, metido a pregador, que deixa a mulher em casa e fica 4 meses voando que nem andorinha no mundo. Pregando, dizendo, eu sou itinerante, eu estou indo para trazer o alimento para casa, levanta de manhã, pega um ônibus e vai trabalhar, meu irmão. Você tem que ser homem dentro da sua casa. Seu filho precisa da sua presença, sua mulher se vê de 4 em 4 meses, ela está servindo aqui em Tamus. Não sou contra itinerante, não. Mas tem que ter gestão, presença. Tem muitos filhos aí de crente, irmão, que não quer ser mais crente por causa disso, que nunca viu o pai. O pai é voando para tudo quanto é lugar, não faz papel, não vai numa reunião na escola, não sabe como se o filho sabe ler, não acompanha nada, mas é pregador. Quer ficar em cima de púlpito fazendo show. Que é show que você está fazendo. Eu digo isso em nome de Jesus, respaldado lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, se não governa a sua casa, não pode servir. E Paulo ainda disse, ó, é pior do que infiel. Não tem cuidado dos seus e dos da sua própria casa, dos honestos na fé, é pior do que o infiel. É um Davi ganhando luta contra gigante e perdendo os filhos dentro de casa. Então precisa colocar a casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Melhora isso. Você não tem que ser bom pregador. Tem que ser, antes de ser bom pregador, tem que ser bom marido, bom pai, bom vizinho, bom amigo, para depois ser bom pregador. Se tudo que você fala for aniquilado pelo que você faz, não valeu de nada. Tudo que eu prego tem que ser autenticado pelo que eu faço, pelo que eu vivo. Então fica aí a dica para você, pregadorzinho. Antes de ganhar fã e like no YouTube, na internet, nas igrejas, abraço. Eu quero saber se seus filhos estão te abraçando, se sua esposa te abraça, se eles têm o mesmo prazer. A igreja tem prazer de te ouvir, porque você fala bem, você prega bem. O dom é de Deus. Não estou falando que Deus não está na tua vida. Eu estou dizendo, o dom é de Deus. Deus dá dom até aos rebeldes, Salmo 54. O dom não salva. Eu estou falando sobre a questão seguinte. Sua família tem o mesmo prazer que a igreja, porque ela tem que ter até mais. Não é nem o mesmo. Sua família tem que ter mais prazer em você do que a igreja. Infelizmente, nós estamos, irmãos, matando a nossa família. Em nome de uma fama, para ter nossa foto no cartaz. Tem camarada que sai para pregar brigado com a mulher. Sobe no púlpito, depois de ter xingado a mulher, tudo quanto é nome, até de demônio ele chama. Somos filhos até de demônio. Depois sobe no púlpito para pregar. Ah, mas eu preguei e Deus salvou. Porque a mensagem não é tua. O dom é emprestado. Não é teu. Entendeu? Então o resultado da sua mensagem é dele. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Agora a sua vida é suja. Precisa limpar, precisa botar no prumo, precisa mudar isso. Antes de ser pregador, antes de ser profeta, tem que ser homem. Tem que ser marido se tem mulher, tem que ser mulher se tem marido, tem que ser bom filho, bom pai, bom vizinho. Procura mais ter caráter do que carisma. Porque carisma até o diabo tem. Até o diabo tem carisma. Agora, caráter de um cristão é coisa que só existe na vida de um salvo. Então, presta atenção. Os irmãos da aula aí, entendam. Um momento, Deus me inspirou a falar sobre isso. E é o caminho. A gente tá cheio de ouvir esses camaradas tudo torto, com um caminhão de lixo em cima dos nossos púlpitos, falando coisas de Deus. Nós não vamos falar. O que ele fala é de Deus, só ele que não é. É essa a realidade. Não estou julgando. É a palavra. Ou é de Deus ou não é. Ou está dentro ou está fora. Então tá cheio de camarada aí. Como que pode um indivíduo sair de dentro de sua casa e ficar 5 meses fora, viajando para baixo para cima, uma mulher dentro de casa? Abrindo uma brecha, quando lá em Coríntios, capítulo 7, está escrito: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Às vezes vai sem autorização da mulher. A mulher pediu, pelo amor de Deus, não vai não, quero ficar um pouco com você, nosso filho precisa, vamos num restaurante, vamos passear no parque, vamos comer um pão com mortadela no Parque do Carmo, vamos fazer qualquer coisa, fica com a gente. Não, eu vou, mulher, eu preciso trazer dinheiro, como que se paga a conta? O diabo tá te usando. E depois de uma briga dessa, entra dentro de um ônibus e vai passear 4 meses pelo mundo pregando nos púlpitos da vida. A Bíblia diz, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, tem que haver acordo. E terminou de separar, e a Bíblia diz, só faça isso para aplicar a oração. Terminou de orar, volte a juntar para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O casado cuida das coisas do mundo como deve agradar a esposa. É o que está lá em Coríntios 7. Ah, mas não vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus, a primeira obra de Deus é sua mulher. É seu filho. É a sua casa. A obra de Deus não começa lá fora, começa aqui dentro, é dentro da minha casa. A primeira obra de Deus na minha vida são meus filhos. É minha casa. Eu tenho que ser o senhor aqui na minha casa. E não é senhor por autoridade, não é senhor batendo, não é senhor abusando de autoridade. É ganhando o coração dos meus filhos como senhor. De tal forma que eles me respeitem pelo caráter ilibado que eu tenho, não pela bravura da voz, pela cara feia, ou pela ameaça de uma cinta e um chinelo. Meus filhos precisam me amar. Só isso. E eu preciso ganhar isso, eu não posso forçar. Então é muito forte, né, irmãos? É muito forte. Tá cheio de gente com a vida desconjuntada aí, dando uma de profeta. Estelionatário, mentiroso, hipócrita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos assim e que também não deixamos isso passar. Está na hora de fazer uma reforma na igreja. Melhorar isso. Para finalizar, essa obra aí, o autor da santificação. O autor da santificação é Jesus. Através do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2,13, 1 Pedro 1,2. Esse é o processo. Se nós temos que passar por esse processo, irmão, eu estou no Evangelho desde 1986, fui batizado em 1987. Vai fazer quase 40 anos. São 38 anos. E tem coisa para melhorar que vocês nem imaginam. Eu olho, às vezes, até arrepio. Falo, meu Deus. Meu Jesus, o que é isso, pai? Eu preciso melhorar. Choro. Peço a Deus, me ajuda. Me dá graça, meu Senhor. Não me abandona, não. Não é fácil. Aí a gente vê uns arrogantes achando que já é querubim. Já é querubim. Tem uns que se sentem até arcanjo, né? Pelo amor de Deus. Aí você olha os apóstolos, né? Você vê o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo com toda a sabedoria dizendo, eu sou o menor. Se sentindo mal com a pessoa que ele era.
um ser de Deus não se sente confortável em ser humano. Do jeito que é. Eu não conheço um grande homem, irmão, da história, não vou falar só dos apóstolos, da história dos heróis da fé, da nossa época, David Wilkerson, esses homens que já não estão conosco também, o Lewis. Você não vê nenhum homem desse daí se achando. Todos eles falando, nossa, são inúmeros, Spurgeon, inúmeros defeitos. Choravam por não ser perfeito. Choravam por não ser justo, por não ser puro do jeito que tem que ser. Jonathan Edwards. Olha, Jonathan Edwards, aquele que tem aquela mensagem famosa, pecadores da mão de Deus irado. Quando ele pregava, as pessoas levantavam os pés, porque viam o chão se abrir e as labaredas de fogo do inferno subindo. Vocês lembram dessa história? Jonathan Edwards transportava as pessoas que estavam ouvindo ele pregar, para o cenário da mensagem que ele estava pregando. Que poder de Deus, né, irmão? É o meu sonho. Meu sonho. Porque eu, quando prego, eu sou transportado para a mensagem. Eu consigo estar lá. Eu queria levar esse público comigo. Eu acho que é o sonho de todo pregador. Jonathan Edwards fala, mas era um homem que se julgava inferior, se julgava imperfeito. Aí você vê uns caras, só profeta. Amós disse, eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu sou boieiro, crio gado e plantador de sicômoro. Amós, irmão, Amós. Você vê os bichos hoje, mas eu sou profeta. Profeta de onde, vai? Tá onde, seu? Nem João Batista disse que é o maior dos profetas. João Batista, Jesus disse, o maior no reino de Deus é menor do que João. Menor do que João. Nem João Batista bateu no peito e disse, eu sou. Ele disse, eu não sou de desatar as alpacas do pé dele, convém que ele cresça e eu diminua. Não queria nem batizar Jesus. Jesus vai ter que dar uma chamada. Pare com frescura, rapaz. Batiza logo para se cumprir a justiça. Aí você vê os cabaús no podcast. Eu sou profeta, eu sou. Desce, mano, desce. Você está muito grande. Está grande demais. É terrível. Mas graças a Deus que a gente entende que isso é uma obra do Espírito de Deus e que Deus vai fazer uma obra na vida desses nossos irmãos também. Que Deus abençoe. Chegamos aí ao final dessa aula. Consigo nem ver a hora aqui. Eu estou sem óculos. Óculos ainda é emprestado, quebrou uma perna aqui para melhorar. 11:02. Que Deus abençoe meus irmãos. Desejo a vocês um excelente sábado. Acredito que a aula hoje foi de uma grande importância para nós. E vamos fazer uma fileira, irmão. Vamos denunciar isso. Conhece o irmão que está nesse erro aí? Chama ele de canto. Não é também para a gente colocar por isso que eu nem citei nomes, né? A gente chama no canto e dá uma orientação, irmão. Se endireita. Se perdeu na curva aí, vai. Tá muito grande. Vamos buscar a Deus, que a gente precisa, irmão, dar uma limpada nessa situação, porque tá demais. Que Deus abençoe, um beijo no vosso coração. A paz do Senhor Jesus, um excelente final de semana para vocês todos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor. Abençoe.